Quero que você abra sua Bíblia rapidamente, ou o seu smartphone, ou se você quiser acompanhar no telão, a palavra. Prometo ser breve na minha mensagem, mas eu quero muito expor aquilo que Deus ministrou ao meu coração para você, no nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia, o seu smartphone, ou acompanhe comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Em 5 anos e meio de igreja, é a primeira vez que eu vou pregar Apocalipse. 5 anos e meio de igreja, é a primeira vez que eu estou pregando Apocalipse para vocês, tá certo? Pastor, por que o senhor nunca pregou antes? Porque eu entendia que deveria ser agora. Amém? Mas eu quase não me aventuro no livro de Apocalipse, mas essa semana que passou eu tive uma semana de mestrado, e a semana foi relacionada ao tema apocalíptico, não somente no livro de Apocalipse, mas na Bíblia como um todo. Segundo Buckler, de todos os livros das Sagradas Escrituras, o livro mais desafiador, o livro que é um pouco mais difícil do que os demais de compreender, é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele utiliza muitas figuras, muitas imagens, que na leitura que você faz, às vezes você fica perdido, e até mesmo a igreja não tem o hábito de ler o livro de Apocalipse. Quem de vocês acorda pela manhã e fala assim: nossa, que vontade de ler o livro de Apocalipse? Quem de vocês fala assim: nossa, eu queria que Deus falasse comigo, vou ler em Apocalipse o que Ele tem para falar comigo? Porque quando você se depara com aquelas imagens, quando você se depara com aqueles dragões, você fala: meu Deus do céu, eu vou fechar a Bíblia que eu não entendi nada. É assim ou não é? Amém? Só que nós, para compreender o livro de Apocalipse, precisamos de alguns pontos importantes. Eu queria que você prestasse atenção acerca desses pontos. Primeiro ponto, para que você entenda o livro de Apocalipse, você precisa ter uma visão. E essa visão é: provavelmente esse texto que eu estou lendo já se cumpriu. Alguns livros, ou melhor, alguns textos do livro de Apocalipse, ele já aconteceu, já se cumpriram na época de João. Tá certo? Não significa que esse texto que está em Apocalipse vai se cumprir no sentido futuro. Alguns deles já se cumpriram. Então essa é a primeira visão. Talvez esse texto que eu esteja lendo já se cumpriu. A segunda visão acerca do livro de Apocalipse é que talvez esse texto esteja se cumprindo agora, presente. Talvez você vai ler e você não vai compreender pensando que é algo do futuro, e na verdade é algo do presente. Nós estamos vivenciando determinado texto, determinada passagem. E a terceira visão é o futuro, que provavelmente esse texto se cumprirá ainda. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que o livro de Apocalipse envolve essas três visões: já se cumpriu, está se cumprindo ou se cumprirá ainda. Outro ponto importante no livro de Apocalipse é que nem tudo tem por objetivo passar uma mensagem. Antigamente a igreja tinha muito isso, esses congressos de escatologias e pastores que pregavam acerca da escatologia, e aí ele chegava e falava assim: olha, a pata direita do dragão possui uma unha vermelha, e a unha vermelha significa no grego unha, em hebraico unha, no latim unha. Então a unha, se você não cortar direito, encrava, fica o código da besta. Então, nem todos os textos têm por objetivo transmitir uma mensagem. O chifre esquerdo, a coluna direita, ok? O livro de Apocalipse não tem esse objetivo de transmitir uma mensagem em tudo que você está lendo. Não tem esse objetivo. Então, se você aprender esses dois pontos, já se cumpriu, está se cumprindo ou se cumprirá, e se você entender que nem todos os aspectos do livro de Apocalipse têm uma mensagem, você já está num bom caminho de interpretar as Sagradas Escrituras. E hoje eu quero tentar levar vocês a refletir no capítulo 12, e eu quero meditar para a gente tentar extrair alguns princípios acerca do livro de Apocalipse. Olha só como começa o capítulo 12.
E eu queria que você prestasse muita atenção nesse início, porque no final vai ficar mais fácil, mas no início, se você não prestar atenção, você vai acabar se perdendo. Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Olha para o seu irmão e fala assim: meu Deus, o que é isso? Amados, a visão que João teve é exatamente igual a essa visão. Ele tem a visão de uma mulher que está grávida, ele tem uma visão de uma mulher que tem 12 estrelas na sua cabeça, que tem um sol, que tem a luz sobre os seus pés, ok? Pode ligar, Arthur, aqui comigo. João tem essa primeira imagem. Pastor, o que a palavra de Deus quer me ensinar a respeito disso? Quando a palavra de Deus utiliza essa linguagem que João tem através dessa visão, dessa mulher, João estava tendo uma visão acerca da nação de Israel. Essa mulher representa a nação de Israel. Por que o senhor pode afirmar que essa mulher representa a nação de Israel? Porque em Isaías, capítulo 54, verso 5, vai dizer o seguinte: pois o seu Criador é o seu marido. A palavra de Deus sempre utiliza, no Novo Testamento, a igreja como a noiva, mas no Antigo Testamento, ela também utiliza essa mesma linguagem. Então, quando João tem a primeira visão, no capítulo 12, ele está tendo essa visão dessa mulher que representa Abraão, Isaac e Jacó, e o plano redentivo em Israel. Acompanha comigo agora, o verso 3 e verso 4. Então apareceu do céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Olha para o seu irmão e fala assim: meu Deus, o que é isso? Coloca a imagem, Arthur. João tem uma visão e uma revelação semelhante a essa. Um dragão com 7 cabeças. Esses dragões possuem 10 chifres. Pode ligar aqui, Arthur. Você liga e desliga aqui comigo, tá? O ponto principal não é o chifre, não é a quantidade da cabeça. O que João está tendo no versículo 3 e no versículo 4 é a visão do diabo. Isso aqui parece o diabo ou não? Tranquilo, irmãos. João está vendo essa visão, primeiramente da nação de Israel. Logo em seguida ele consegue visualizar uma imagem que aparentemente, porque eu não tinha como dividir essa imagem, a visão que João está tendo é semelhante a essa, da nação de Israel, e diante dela, durante toda a história da nação de Israel, o diabo tentando impedir o plano salvífico do Senhor. Durante toda a nação de Israel, ou melhor, durante toda a história, de Gênesis até Cristo Jesus, o que você vai observar é o diabo tentando impedir o nascimento de Jesus, tentando impedir os projetos e os planos de Deus. Mas quando a gente pensa acerca de Deus e pensamos acerca do diabo, o diabo pode tentar o que for, o plano de Deus sempre acontecerá no nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amados, acompanhem comigo no verso 5. O texto diz assim: ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. No versículo 5, é como ele tivesse já feito um resumo da vida de Jesus. Durante toda a história da nação de Israel, o diabo tentou impedir o nascimento de Jesus, mas ele não conseguiu, porque Cristo Jesus veio em carne e sangue para nos salvar. E o texto diz que ele foi levado diante de Deus. O que o texto está dizendo acerca da ressurreição de quem? Cristo Jesus. Declare comigo: Cristo Jesus ressuscitou. Amém? Olha só o que o texto diz agora, amados. Versos 6, 7 e 9. Acompanhe comigo. Versos 6, 7 e 9. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para ali a sustentasse durante 1270 dias.
Houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, e os seus anjos foram lançados à terra. Quem já viu essa imagem no Facebook? Quem já viu essa imagem? Aí o que as pessoas colocam? Se você acredita na força de Jesus, compartilhe. Se você acredita na força do coisa ruim, ignore. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, presta atenção. Foca aqui. Isso, Arthur. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Amado, isso aqui nunca existiu. Essa luta aqui dualística entre o coisa ruim e Jesus nunca existiu. E é isso que as Sagradas Escrituras querem ensinar para você e para mim. O dia que Jesus estiver competindo com o diabo, sabe o que a gente está dizendo? Que esse ser que foi criado por Deus tem um poder semelhante, que pode ser comparado, ou que pode ser até mesmo colocado de um lado, do lado de Jesus. E sabe o que nós entendemos através das Sagradas Escrituras? Que absolutamente ninguém tem poder semelhante a Deus. Ele é Senhor, Ele é Criador, e todo o poder lhe foi dado. E eu quero eliminar essa teologia da sua cabeça, do seu coração, que Jesus nunca vai ficar disputando com o diabo, sabe por quê? O diabo é apenas um instrumento da soberania divina. E o que o texto diz? Coloca outra imagem, Arthur. Que Miguel, e aí eu estou utilizando uma imagem de um pintor do final do século XVI, início do século XVII, chamado Guido Reni, um pintor italiano que representa o que aconteceu. Cristo Jesus é assunto aos céus. Miguel, que é apenas um instrumento de Deus, que faz parte da guarda de Deus, o que ele faz? Expulsa o diabo do lugar de acusação que ele tinha. Liga aqui para mim, Arthur. Sabe o que significa, amados? Que um anjo de Deus é muito mais forte do que o diabo. Imagine Cristo Jesus. Um anjo que serve Deus, que é uma criatura dele, e é capaz de destronar o diabo. Imagine Cristo Jesus. E é isso que João está tendo de visão. Esse Cristo, ele é poderoso demais, que ele envia um anjo para dissipar, para aniquilar o trabalho que o diabo tinha de acusação. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Verso 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Pai, de dia e de noite. Olha o que o texto diz, que é um mensageiro. Esse mensageiro não é Deus, não é Jesus. Provavelmente, segundo todos os estudiosos que estudaram, esse mensageiro é uma pessoa que morreu por amor a Jesus. Não se fala quem é, não tem a ideia de quem é, mas é um mensageiro que proclama, dizendo assim: olha, o nosso acusador, o acusador dos nossos irmãos, que diante de Deus, de dia e de noite, estava ali para acusar, estava ali para apontar o erro. A partir da morte e ressurreição de Jesus, isso deixou de existir, e por isso esse mensageiro está proclamando para João, dizendo assim: João, ei João, quero te proclamar as boas novas. O acusador já não tem mais poder. Quero declarar isso na sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. E eu venho como esse mensageiro também, que o acusador já não tem mais poder na sua vida. O acusador já não tem mais esse poder, porque segundo as Sagradas Escrituras, ele foi derrotado por Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Só que o texto, irmãos, o versículo 12, nós vamos pular o 11, vamos voltar daqui a pouquinho. O versículo 12 traz uma palavra de alerta para você, traz uma palavra de alerta para mim. Olha só o que o versículo 12 diz: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Presta atenção. Quando a palavra de Deus diz que Cristo Jesus ressuscitou,
o acusador já não tem mais poder. Mas esse acusador agora não está no céu, não está no inferno, ele está na terra, segundo o que as Sagradas Escrituras dizem. E o resultado dele estar na terra significa que nós precisamos nos preocupar, porque o seu objetivo qual é? Matar, roubar e destruir. Vamos repetir? Matar, roubar e destruir. E olha só que interessante, amados, o texto diz que o diabo sabe que ele não tem mais tempo. A morte e ressurreição de Jesus, sabe o que fez? Antecipou o tempo que ele tinha pré-estabelecido. Porque a partir da morte e ressurreição de Jesus, ele sabe que existe um destino final para ele, que é o inferno. Logo após o inferno, eu achei interessante isso na aula de mestrado, o que é ruim se tornará pior, porque o inferno será lançado dentro de um lago de fogo. E é isso que resta para ele, a ausência de tempo. E qual é o papel dele hoje, nessa humanidade? Destruir, enganar, roubar. E a pergunta que desenvolveu no meu coração acerca dessa leitura é: e nós? Como haveremos de vencer este enganador, esse acusador que hoje está aqui na terra? E a resposta está no versículo 11. Que a nossa vitória, em primeiro lugar, ela é garantida pelo sangue de Jesus. O texto diz assim, olha que fantástico: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que garante a sua vitória, a minha vitória contra a ação do inimigo na face dessa terra? Se chama o sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A legalidade que o diabo tinha de nos acusar através do sangue de Jesus, ela é desfeita, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe qual é a nossa estratégia? Sabe qual é a nossa arma contra a acusação do diabo? O sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Pois afinal Cristo sofreu o castigo do nosso pecado, Ele recebeu a condenação do nosso pecado, o mal foi vencido não por um poder superior, mas através do sangue de Jesus. Nós precisamos voltar a ser a igreja do sangue de Jesus. Eu me lembro que a minha avó amava declarar essa palavra: o sangue de Jesus tem poder, e verdadeiramente ele tem poder, amados. E é isso que a palavra está nos dizendo: ele tem poder de nos perdoar, ele tem poder de acabar com a acusação. Romanos capítulo 5, verso 9 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Você precisa entender isso no nome de Jesus. Que Cristo Jesus não morreu para pagar dívida com o diabo, com o inferno. Cristo Jesus não morreu para pagar dívida com nenhum ser, criatura dele. O pecado trouxe a ira de Deus, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a ira de Deus estava contra a humanidade. A ira de Deus estava contra você, a ira de Deus estava contra mim. E quando Cristo Jesus morre, quando Cristo Jesus derrama o seu sangue, Ele está aplacando a ira de Deus contra nós. Sabe o que as pessoas não entendem acerca do Espírito Santo? Pensam que o Espírito Santo é simplesmente um mecanismo de dom espiritual, e não é. O Espírito Santo é a atestação que o sangue de Jesus foi eficaz na sua vida, e significa que hoje você é marcado por Ele. E a ira de Deus, que seria contra você, que seria contra mim, já não existe mais, pois o sangue de Jesus nos cobre, o sangue de Jesus nos protege. Diga glória a Deus. Amados, no dia 24
de janeiro de 1848, houve na Califórnia a febre do ouro. Mais de 300 mil pessoas dos Estados Unidos e fora dele foram para a Califórnia procurando ouro. Homens deixavam suas esposas, seus filhos, em busca do sonho de encontrar ouro. E conta-se uma história que uma senhora decide encontrar o seu esposo na Califórnia e decide fazer esse trajeto via uma embarcação. Em determinado momento desse trajeto, o barco começa a afundar. A quantidade de barcos salva-vidas era muito pequena. Quando ela consegue encontrar um local, uma vaga, ela só encontra apenas uma. Estava ela e o seu filho. Naquele exato momento, aquela mulher coloca o seu filho naquele local, naquela vaga, e ela olha para ele e diz assim: eu estou morrendo, filho, e vou morrer, mas eu quero que você diga para o seu pai que eu estou morrendo em seu lugar, para que você possa viver, para que você possa ter vida. E sabe o que eu entendo acerca de Jesus? O derramamento dele de sangue foi para que ele morresse no seu e no meu lugar, para que nós tivéssemos essa vida com abundância. E é essa vida, amados, que vence todo o poder e toda a hoste do diabo. Na Segunda Guerra Mundial, achei interessante essa história. Nações como os Estados Unidos, Inglaterra, França se uniram para combater a Alemanha nazista. E um jovem americano chamado Joel, ele tinha o desejo de se tornar um soldado e lutar pela sua pátria. Todavia, quando ele tinha 6 anos, ele perdeu um dos seus braços e o exército entendia que ele não seria um soldado capaz de se tornar um homem disponível à guerra. E ele pensou: o que eu posso fazer então para ajudar o meu país e combater com o meu país? E ele decidiu doar sangue. E durante toda a Segunda Guerra Mundial, ele doou 250 vezes sangue. E o total que ele doou de litros de sangue foi equivalente a aproximadamente 120 litros durante a guerra. Uma pessoa tem em média 4 vezes. Na verdade, uma pessoa tem aproximadamente 4 litros de sangue. Ele doou 30 vezes a quantidade que ele possuía no corpo. E ele disse uma frase muito interessante, que ele diz assim: dinheiro não pode pagar a alegria de doar sangue a alguém necessitado. Isso é dar vida a alguém que está morrendo. E ele se tornou um herói porque ele doou o seu sangue. Jesus é o nosso herói porque ele doou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Será que você pode dizer: Jesus, tu és o meu herói, o Senhor é o meu herói? E sabe o que o texto está querendo dizer, amados? Que nós vencemos a ação do diabo não é pela santidade própria. Esse é o grande problema nosso. Pensamos que vencemos o diabo pela nossa santidade, pela nossa oração, pelo nosso sistema religioso, pela nossa vida, enfim, não. Nós vencemos o diabo em primeiro lugar por causa do sangue de Jesus, por causa de Cristo. Mas é interessante observar, e eu entro no último ponto dessa palavra, que o que vence o diabo não é somente o derramamento do sangue de Jesus. Porque senão ficaria muito fácil, eu falo assim: Jesus, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, a missão é sua, o dever é seu e pronto. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nas Sagradas Escrituras é a participação humana. E olha só o que diz no mesmo verso 11: e eles venceram pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Presta atenção naquilo que eu vou falar para você. O que garante a sua vitória, a minha vitória, não é somente o derramamento de sangue de Jesus, mas é o testemunho de vida que eu tenho como cristão. Já peguei algumas semanas, volto a falar a mesma coisa. Não existe maldição em nossa vida sem causa. Não adianta nada eu saber que Cristo Jesus morreu por mim, mas essa santidade não me alcança, esse sangue não me alcança, essa vida não me alcança, e eu vivo a mesma vida da mesma forma.
Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós precisamos entender que existe uma participação humana, existe uma participação sua e minha. E muitos de nós estamos perdendo batalhas quando pensamos acerca do inimigo, porque a nossa vida é uma porta escancarada de ilegalidades e de brechas. O acusador acusa sem ter causa para acusar, mas existem cristãos que dão a abertura para ele acusar, porque quando ele acusa, existe fundamento, existe o pecado, existe abertura. E é isso que a palavra de Deus nos diz, que as pessoas venceram, que as pessoas estão vencendo através do seu testemunho. Pergunta: que testemunho você tem declarado nessa geração? Que testemunho você tem dado nessa vida? E é isso que João está dizendo, pessoal. Eu ouvi de uma testemunha que me dizia que a forma que nós temos de vencer o inimigo é através do nosso testemunho. 1 Pedro capítulo 12, versículo 12 ao 16 diz assim, 1 Pedro 4,12, desculpa: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vos exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou com quem se intromete em negócio alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Sabe o que a palavra de Deus nos diz, amados? Que o nosso testemunho é aquilo que nós temos de mais importante. E muitas vezes cantamos, muitas vezes declaramos, muitas vezes afirmamos que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, que Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz em nosso lugar. Mas essa não é a verdade que Cristo quer transmitir para nós. Cristo Jesus morreu como nosso modelo, para que depois, quando você entendesse a cruz, você viesse fazer o mesmo e morrer todos os dias por amor a Ele. Cristo Jesus morreu para que você viesse seguir o mesmo modelo de cruz, pois a palavra de Deus diz que aquele que quer seguir a Jesus deve pegar a sua cruz, negar a si mesmo e caminhar. Amados, o que a palavra de Deus está dizendo? Que a cruz vence a ação do diabo, e não simplesmente a cruz de Cristo, mas a minha cruz também. E se você despreza a sua cruz, se você despreza aquilo que você precisa carregar, você está desprezando a ação do diabo. Eu não devo valorizar, mas eu não devo desprezar, porque eu sei que quando eu estou desprovido da cruz, Ele tem como, meios e formas de adentrar na minha vida. Mas eu quero declarar uma palavra em nome de Jesus na sua vida hoje. Que essa cruz de Cristo está aqui para te libertar também. E eu quero lançar uma palavra de Deus para você, que não importa como você entrou, não importa quais foram as portas que você abriu, mas eu quero declarar que no nome de Jesus existe um tempo novo, um tempo de santidade, um tempo de transformação, um tempo que Deus levantará a sua vida como testemunho na face dessa terra, em nome de Jesus, porque existe poder no sangue dele. Amados, e é tão interessante que o versículo 12 começa da seguinte forma: portanto, celebrem o céu os que nele habitam. Sabe o que o texto diz? Que quando você entende o poder do sangue, mas quando você também entende o poder do seu testemunho, da sua vida com ele. Coloca a imagem, por favor, Arthur. Que o céu se alegra, celebra. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu pesquisei recentemente e eu observei que uns 70% dos filmes que foram lançados recentemente
todos estão falando sobre escatologia. Um mundo futurista, um mundo transformado, um mundo destruído, um mundo apocalíptico. E nós, igreja, temos o defeito, que eu acredito que hoje é um defeito, de esquecer que nós não podemos esquecer disso aqui, ó, o céu. Eu não posso desprezar isso aqui. Existe um lugar preparado para a minha vida. Isso aqui é passageiro. Eu tenho que entender que isso aqui vai passar, que isso aqui não é relevante quando eu penso naquilo ali. E é isso que João está apelando aos seus leitores, dizendo assim: se agarrem no sangue de Jesus, mas se agarrem ao testemunho de vida de vocês. Que vocês não amem a própria vida, mas que vocês amem Cristo, ao ponto que, se necessário for, vocês possam entregar ela. Que vocês não a amem, mas que vocês amem Jesus. Nós não podemos ser a igreja que despreza o céu. Eu ouvi uma história de John Piper, e eu termino contando essa história para vocês. John Piper conta que ele ouviu recentemente duas moças de aproximadamente 20 a 22 anos, que estavam um dia na igreja, ouviram a voz de Deus dizendo assim: olha, vai e anuncia o meu reino. E elas, pensando em algo superior, elas abandonaram tudo e foram anunciar, dar um testemunho de vida, proclamar Cristo. E quando elas estavam no país que Deus tinha ordenado para que elas fossem, elas acabaram sendo mortas por amor a Jesus. E algumas pessoas chegaram até John Piper e declararam: que tragédia a morte dessas moças, tão jovens, tão cheias de vida, com tantos sonhos e projetos, acabaram morrendo por causa de Cristo. E John Piper conta que, respondendo a essas pessoas que estavam indagando a respeito de um senhor que durante a vida inteira foi uma pessoa comum, que durante a vida inteira tinha uma vida, dia cristão, outro dia não, e que viveu por viver, construiu famílias, teve filhos, teve netos, que um dia aposentou, e a sua aposentadoria foi diante de uma praia muito bela, e o seu hobby foi colecionar conchas. Todos os dias ele saía encaminhado à praia, colecionando conchas e colocando em sua casa, pois o seu maior prazer hoje era ser um colecionador de concha. E John Piper disse que ele imaginava aquele homem, quando morresse, sendo recepcionado por Deus, e ele também imaginava como foi a recepção daquelas duas jovens. E ele entendia que quando as duas jovens chegavam diante de Deus, Deus dizia: tenho prazer e alegria em vocês, pois a vida de vocês foi para me servir, está aqui a recompensa. Mas ele também esperava como seria a recepção daquele senhor ao chegar no céu, dizendo: eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria em você, pois afinal você foi apenas um colecionador de conchas. Parabéns, está aqui um colecionador de conchas, está aqui alguém que deu a sua vida por amor a mim. Pergunta: quem que você tem sido hoje? Um colecionador de concha? Uma pessoa comum? Uma pessoa qualquer, que um dia vai prestar conta diante de Deus, dizendo: Senhor, aqui eu fui um aposentado, pensionista, fui um professor universitário, fui um advogado, está aqui Deus, parabéns. Ou você quer ser aquele que, quando você chegar diante de Deus, Deus vai dizer: eu tenho prazer do meu filho, pois ele entendeu o poder do meu sangue, e ele entendeu o poder do testemunho de vida, que o céu não começou na terra, ou melhor, o céu não começou aqui, mas o céu começou lá na terra, o céu começou dentro do coração dele em santidade e temor a mim. Feche seus olhos, por favor. Quero orar por você.